Fala pessoal, mais um Dicas do Lip começando. Vamos falar agora sobre combinação e arranjo, usando aí ideias que a gente usou para provar logo no vídeo anterior, permutação com repetição. Se liga só, a gente vai ter o seguinte aqui. Bom, eu gosto muito de falar dos dois juntos, porque eles são muito parecidos e muita gente se enrola, se embanana quando tá olhando para um ou olhando para outro. Vamos tentar tirar essas dificuldades agora, se liga só. Lembra que o arranjo, a combinação, eles estão ali para responder perguntas específicas. Vamos ver qual é a pergunta específica de cada um. O arranjo, ele vai ter a pergunta de, no caso de quantas maneiras, dado um grupo de N objetos, eu posso selecionar um subgrupo de P objetos com ordem. Então, peraí, imagina que eu tenho 7 pessoas. Eu vou selecionar 4 delas, tranquilo? Só que essa seleção das 4 pessoas, a ordem importa. Importa quem foi a primeira pessoa, quem foi a segunda, quem foi a terceira e quem foi a quarta. Eu posso estar formando um pódio, por exemplo, de 4 lugares, enfim. Eu estou falando de 7 escolhendo 4 porque vai ser meu exemplo daqui a pouco, mas poderia ter sido 7 escolhe 3, enfim. O fato é que, de um grupo de 7, eu vou selecionar 4 com ordem. Fechou? Esse é o problema que o arranjo está respondendo. No caso da combinação, é quase o mesmo problema. Olha a diferença. De um grupo de N objetos, eu quero selecionar um subgrupo com P objetos sem ordem. Então, no final das contas, não importa a ordem em que os objetos foram escolhidos. O que importa é quais objetos foram escolhidos. Pegou a diferença? Por um lado, no caso da combinação, fazer para vocês, né? No caso da combinação, aqui desse lado, não importa a ordem. O que importa é quem está com quem. No caso do arranjo, a ordem importa. Além de importar quem está com quem. Né? Porque faz diferença a pessoa que está no grupo e faz diferença a ordem com a qual ela entrou no grupo. Pegou a diferença entre um e outro? Vamos montar então. Bom, a montagem vai ser muito parecida dos dois. Eu marquei 7 pontinhos, tá? E uma barrinha no meio para distinguir o que vai ser a parte dos selecionados, o que vai ser a parte dos não selecionados. A mesma coisa aqui na combinação, a parte dos selecionados e a parte dos não selecionados, tá? Só para dar um exemplo para ilustrar, como eu falei, o arranjo ele poderia ser um exemplo de pódio, de formação de pódio, de troféus e afins. Poderia ser uma montagem de grupo, onde cada pessoa do grupo vai ter uma função diferente. Então eu posso definir que a primeira pessoa escolhida vai ser o chefe. A segunda pessoa escolhida vai ser, sei lá, o tesoureiro ou qualquer coisa dessas. Mas cada pessoa do grupo tem uma função diferente. No caso da combinação, eu não tenho uma distinção de funções. O que importa é formar o grupo. Pode ser, por exemplo, um trabalho da escola. De modo que todos os grupos estão lá... vão formar um trabalho e todo mundo do grupo... Nossa, eu falei tudo errado agora, né? Trabalho da escola. Dentro do grupo não existem funções diferentes. O que importa é que todo mundo vai se juntar para fazer um trabalho, tá? Ou formação de uma equipe de professores, sem definir quem vai pegar matemática 1, quem vai pegar matemática 2, sem definir isso. Porque se eu definisse, vira arranjo. Percebeu que a diferença é singela. Mas... em essência, se não tem uma função distinta para cada elemento do grupo, é um caso de combinação. Se tem uma função distinta para cada elemento do grupo, é um caso de arranjo. Esse é o cenário que você tem que guardar. Show? Voltando para cá. A galera dos selecionados no arranjo tem ordem. A gente conversou sobre isso, a ordem deles importa. Mas e a galera não selecionada? Os caras que não foram selecionados, eles não vão assumir nenhum tipo de função. Eles simplesmente não foram selecionados, eles sobraram ali. Então, esses caras, eles não têm ordem. Beleza? Guarda essa ideia, daqui a pouco a gente chega nela. Vamos para a combinação. Eu estou fazendo em paralelo justamente para vocês verem que é muito parecido, realmente. A única diferença é os selecionados na combinação... A gente conversou sobre isso, ó. Eles não têm ordem, tá? Então, os selecionados na combinação não têm ordem.
Os não selecionados também não. Eles não foram selecionados. Eles foram, tipo, deixados pra lá. Enfim, não importa o que aconteceu com eles. Então, no caso aqui do que a gente está montando, o nosso foco são os selecionados. E a única diferença é se esses selecionados têm ordem ou não. Pronto. Agora eu vou focar no arranjo, vamos completar o arranjo, depois a gente completa a combinação, tudo bem? Na nossa montagem aqui, a gente está fazendo o arranjo de 7 pontos, tomados 4 a 4, que é o número de pontos no grupo que eu estou selecionando. Tá? Então, eu estou pegando 4 pontos realmente. A ideia vai ser a mesma coisa que a gente fez na permutação com repetição. Permuta tudo, dane-se. Permuta todo mundo, depois tu pensa no que acontece. Depois você pensa. Então, permutei todo mundo. Claro que eu estou considerando várias ordens que não era para considerar. Especificamente, na verdade várias não, né? Especificamente, o grupo que não foi selecionado, esses 3 malucos, eu botei uma ordem neles, porque a permutação faz isso. A permutação bota a ordem em todo mundo. Em particular, nos 3 últimos. Eu quero desconsiderar a ordem relativa, lembra dessa frase, entre os 3 últimos. O que eu faço? Qual é a nossa ferramenta matemática para desconsiderar essa ordem? Dividir por 3 fatorial. É isso. Então, o arranjo de 7 tomados 4 a 4 é o 7 fatorial sobre 3 fatorial. Só uma observação sobre arranjo. Ele é a mesma coisa que você fazer o princípio multiplicativo. Pô. Tranquilo? Se você fizesse nas 4 posições, como a ordem importa quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo, quem vai ser o terceiro e quem vai ser o quarto. Pergunta, quantas opções eu tenho para o primeiro maluco? 7. São 7 caras. Quantas opções eu tenho para o segundo maluco? 6. Quantas opções para o terceiro? 5. E para o 4? 7, 6, 5, 4 nada mais é do que um resultado da permutação do princípio multiplicativo. Tranquilo? Então, de fato, se eu multiplicasse aqui, eu não estou interessado no resultado agora, mas se eu multiplicasse isso aqui, daria bonitinho o valor do arranjo. Moral da história. É importante você saber que o arranjo existe. É importante você saber a fórmula dele. Está logo aqui embaixo, a gente vai generalizar. Mas em termos práticos, acaba valendo mais a pena você usar o princípio multiplicativo do que pensar no arranjo. Porque olha só, quando você escreve essa fórmula do arranjo, o próximo passo é você simplificar o 3 fatorial e vai aparecer justamente o 7, 6, 5, 4, que você poderia ter achado direto fazendo o princípio multiplicativo. É como se o arranjo você fizesse um passo a mais. Então, assim, só vale a pena usar o arranjo em termos práticos se a questão falar abertamente sobre ele. Porque numa solução, eu mesmo não uso. Assim, não acho que vale a pena. Até porque muitas vezes o arranjo ele faz o quê? Ele faz a escolha já ordenada, né? Muitas vezes tem muitas questões nas quais você quer primeiro fazer uma escolha porque a ordenação tem algum tipo de restrição. Então é mais fácil você primeiro escolher, depois ordenar. Tranquilo? Vocês vão ver isso nos próximos problemas, que são os problemas clássicos e afins. Isso vai acontecer. Eu vou acabar fazendo uma escolha primeiro para depois fazer a ordenação. Tá? Eu não vou tentar fazer tudo junto porque eu vou me embananar. E a gente está tentando ao máximo não se embananar aqui. Tudo bem? Bom, só para fechar, né, o arranjo de NPAP é n fatorial sobre o fatorial de quem sobrou. Mas espera aí, se eu escolhi P e no total tem N, quem sobra? N menos P. Né? Se eu tinha 7 e vou escolher 4, quem sobra? 7 menos 4, que dá 3. Aí a gente usou o 3 direto, sacou? Então, n fatorial sobre n menos p fatorial é o arranjo de NPAP. E no caso da combinação, assim, a mudança vai ser bem pequena. Se liga só. Combinação de 7 tomados 4 a 4. 7 fatorial, comecei do mesmo jeito. Permuta todo mundo. Só que aí que vem elas, olha só. O 3 fatorial a gente já conversou. É para tirar a ordem dos não selecionados. Só que eu também quero tirar a ordem relativa dos selecionados, porque a combinação não tem ordem. Então eu quero tirar a ordem relativa eu falei tudo embolado. Eu quero tirar a ordem relativa dos selecionados aqui. Então eu vou dividir também por 4 fatorial. Por isso fica 4 fatorial e 3 fatorial no denominador.
se a gente fizer a conta, vai dar 765 sobre 321. Tem até uma forma bisurada de você fazer essa conta, que seria o 7 escolhe 4. Bom, entre 4 e 3, o menor é 3, correto? Você vai escrever 3 números em cima, 3 números embaixo. Só que não são quaisquer 3 números. Você vai escrever, começando do 7, que é o fatorial que está em cima, 3 números, diminuindo, né? 7, 6, 5. Acabou, foram 3. Embaixo, como você escreveu 3 em cima, você vai botar 3, 2, 1 embaixo, tá? Se fosse 9, escolhe 4. 9, 8, 7, 6 em cima, 4, 3, 2, 1 embaixo. Se fosse 12, escolhe 5. 12, 11, 10, 9, 8, sobre 5, 4, 3, 2, 1 embaixo. Fica muito mais fácil de fazer a conta assim. Isso é só uma dica mesmo para você fazer a conta mais rápido, tranquilo? Inclusive, se eu me lembro bem, eu coloquei essa dica lá no meu Instagram no ano passado. Então, se você confere os posts lá regularmente, você vai pegar muita dica maneira, seja para fazer conta mais rápido, seja para resolver mais questões. Em geral, a fórmula da combinação vai ser n escolhe p, ou combinação de n tomados p a p, igual n fatorial sobre quem eu escolho vezes quem eu não escolho, ambos com fatorial. Tá? Eu escolho os p, sobram n menos p. Ambos vão entrar com fatorial. Essa é a diferença fundamental entre arranjo e combinação. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo!